A paz do Senhor aos amados irmãos. A palavra da nossa meditação de hoje está em Mateus 17, versículos 2 e 3. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Jesus ele subiu, irmãos, a um alto monte. De acordo com esse capítulo, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E Jesus mudou de forma diante deles, Jesus revelou sua real aparência para eles, nesse momento. Esse mundo em que vivemos, irmãos, o que essa passagem ela nos diz? Ela pode nos dizer muitas coisas, não é verdade? Mas uma das coisas é que esse mundo em que a gente vive, em que nós percebemos com sentidos, que nós observamos a partir de órgãos, né, a partir dos nossos olhos, esse mundo onde o nosso corpo é um veículo que nos transmite sensações, que nos permite ter experiências físicas nesse mundo, né? Que é um mundo limitado em tempo e espaço. Esse mundo, ele parece ser a única realidade possível. Só que esse mundo é transitório e ele não é a única realidade. Eu não sei como eles souberam que ali estava Elias e Moisés. Não sei se Jesus os apresentou para eles, eu não sei se eles ouviram a conversa, percebeu que Jesus estava chamando Moisés e Elias pelo nome. A Bíblia só fala que houve uma conversa, ela não nos relata o assunto, mas nos mostrou que existe uma outra realidade possível. É bem provável que essa outra realidade seja mais verdadeira do que essa nossa. Porque eu tenho certeza que aquele Jesus com o rosto resplandecendo como o sol e com vestes brancas como a luz é muito mais próximo da realidade do que o Jesus vivo, homem, que teria que padecer naquela cruz em sua vida transitória da terra. Porque o Jesus verdadeiro, ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, perfeito, santo, eterno. Deus ele nos olha além do que o nosso rosto, do que a nossa face humana, do que o nosso peso, do que a nossa idade, do que a nossa aparência, do que a gente demonstra, do que a gente fala. Ele ouve as nossas palavras, ele sonda aquilo que não pronunciamos. Ele sabe a nossa verdadeira aparência. Né? Deus ele não olha para nós como os homens veem, ele não olha para nós e vê um corpo humano, uma pessoa com cabelo de cor X. Ele olha e vê como nós somos espiritualmente. Era isso que estava acontecendo aqui. Os discípulos, eles estavam vendo com olhos espirituais aquela visão. Uma pessoa com uma veste luminosa, porque não existe nenhuma veste como essa nessa terra. A Bíblia ela nos fala que Elias não experimentou a morte, que ele foi arrebatado. Moisés é um mistério à parte, porque a Bíblia ela não deixa claro se Moisés foi arrebatado, se ele morreu. O fato é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E acredito que os discípulos, quando Deus abriu os olhos deles para que eles vissem uma outra dimensão espiritual e vissem que o caminho, a verdade e a vida que estava com eles tinha uma outra forma, os discípulos puderam ver a face de Jesus, a face real, que resplandecia. Como homem terreno, Jesus ele precisou habitar em um corpo, porque ele precisava padecer naquela cruz pelo nosso pecado. Ele precisava colocar a raça humana dentro de uma outra possibilidade, que era a vida eterna, que era receber o Espírito Santo. Mas a sua verdadeira forma e identidade não morreriam. Jesus é a vida e a todos nós ele prometeu vida eterna igualmente. Amém? Que nessa manhã o Senhor ele esteja abrindo os nossos olhos e o nosso entendimento para não vermos as coisas de forma aparente. Que Deus ele nos dê visão para enxergarmos além daquilo que os nossos olhos contemplam. Que Ele nos dê sensibilidade para o mundo espiritual, que é verdadeiro, que existe, que é real. Nós não sabemos o propósito, o contexto dessa experiência que os discípulos tiveram. Não sabemos porque Jesus os levou ali. Jesus ele pediu para que não relatassem aquilo a ninguém, mas depois isso
foi registrado, chegou até os nossos dias. Jesus, ele se transfigurou ali no monte. Não sabemos por que ali estavam Elias e Moisés. É uma passagem difícil. Depois Jesus diz que o João Batista já era Elias, né? Mas nós não entendemos se era o espírito da profecia que estava em Elias, passou ali através de João Batista. Uma palavra complicada, porque ela é espiritual, ela se discerne espiritualmente. Mas o que fica aqui de mais bonito e de mais importante, e que o Senhor pode fazer conosco, é nos dar essa visão, uma visão espiritual das coisas espirituais. Deus, ele, quando tem algum propósito, ele abre o nosso entendimento. Ele nos permite ver o que está acontecendo no mundo que não é material. E o Senhor conhece a gente por dentro e por fora. E nós não somos exatamente aquilo que esse corpo ele manifesta e transmite. Mas Deus conhece a nossa estrutura e a nossa vida. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe a nossa verdadeira aparência, Ele sabe a nossa essência, conhece os nossos pensamentos e Ele sabe como é o nosso corpo eterno também e o nosso novo nome. Amém, irmãos? É uma passagem difícil, mas foi essa passagem que o Senhor tocou no meu coração nessa manhã para lermos. Que o Espírito Santo fale mais intimamente em cada coração e revele o propósito de neste dia o Senhor está falando conosco dentro dessa palavra. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.